O tema abordado é exercício físico resistido voltado para o tratamento e prevenção da hérnia de disco lombar. Esse estudo teve muita importância na nossa carreira profissional devido a gente saber a maneira de começar sabendo aonde a gente quer chegar. Então teve muita importância para que a gente venha agir de maneira segura, de maneira que a gente não tenha insegurança em momento algum do começo ao fim desse tratamento, pois é um tratamento que envolve cuidados especiais, tendo ciência que seremos limitados em alguns tipos de exercício, né? Então, os objetivos desse estudo foi fazer com que a gente entenda quais momentos agir com aquele exercício específico, devido ter os 3 graus, né, de hérnia de disco, protrusa, extrusa e extrusa interna, tem outras nomenclaturas também. Cada profissional entende de uma maneira que da sua individualidade ali, do seu ponto de vista. Mas o objetivo desse trabalho foi com que a gente pegasse as pessoas com essa patologia e aplicasse exercícios voltados para essa região da coluna onde se insere essa patologia. Então, em cima de uma avaliação diagnóstica funcional, a gente entenda um pouco melhor como está o equilíbrio corporal desse aluno e descobrindo os desequilíbrios corporais, acima de tudo, claro, com o olhar voltado para a patologia da hérnia de disco, a gente possa recuperar a funcionalidade desse corpo para que a gente consiga atingir diretamente a musculatura alvo que a gente venha trabalhar, que não tenha dominância de outras musculaturas com que atrapalhe, né, esse nosso trabalho. Senão a gente acha que está fortalecendo uma coisa, mas por ter dominância de outra musculatura, está afetando outro músculo, não tendo melhoria no caso do nosso aluno e muitas vezes até ter um decréscimo, né? Devido a gente ter feito um trabalho ali incorreto, mas sem saber aonde está o erro, se a gente não fizer essa avaliação diagnóstica funcional. Então é de suma importância a gente começar por aí, dar o primeiro passo, né? Elaborar uma anamnese, depois fazer uma avaliação diagnóstica funcional e a gente conseguir agir com esse aluno da melhor maneira possível. A metodologia aplicada nesse estudo foi fazer trabalhos com o exercício resistido, né, com pessoas que têm essa patologia, principalmente na L5 com a S1, que são os casos mais fáceis de acontecer hoje, né? Então pegamos alunos, o estudo pegou aluno, pegou casos e aplicou o exercício resistido na fase tardia, né? Onde teve o melhor resultado, que é na fase ali que a pessoa começa a ter um desconforto, que a gente já tem que entrar com o fortalecimento do tônus muscular, né? Pra gente já melhorar também essa parte postural. Em cima de exercícios programados e planejados, aplicaram nessas pessoas com exercícios resistidos. Claro, cada um respeitando a sua limitação, tendo o exercício planejado e programado. Conseguiram ter resultados maravilhosos, que os alunos ressaltaram diminuição e muitas vezes não tiveram mais dor, né? Devido a gente fortalecer essa musculatura, fortalecendo os paravertebrais, fortalecendo os multífidos, fortalecendo o transverso do abdômen, tendo uma musculatura ali muito forte, com que fizesse uma maneira de cinta nessa musculatura, né? Como a gente ganha mais estabilidade, ganha mais fortalecimento, ganha mais flexibilidade para que a gente venha a fazer esse momento sem ter compensações em outras musculaturas, pois a gente fazendo os movimentos de maneira com que a gente preserve as nossas curvaturas anatômicas, principalmente da coluna vertebral, a gente consegue ter uma maior estabilidade, fazendo com que essas estruturas da coluna não fique tão móvel, com que venha comprimir esses discos intervertebral,
aonde tem o núcleo pulposo ali que faz o movimento, fazendo com que essa hérnia se esbarre em nervos, nas partes que passam ali na coluna vertebral e venha gerar essa dor. Mas para que isso seja feito de maneira rápida, para que a gente venha diminuir esse quadro de dor, a gente tem que saber a maneira direta de agir perante essa patologia. Então, a gente tem que priorizar exercícios para que venha fazer bem para o nosso aluno, para que ele não venha sentir dor e para que possa trazer atividade de vida diária dele de maneira sem dor, para que ele possa fazer um agachamento ali, de maneira não com toda a amplitude do movimento, não exigindo uma performance, mas para que ele possa levantar de um sofá, para que ele possa fazer suas atividades de vida diária sem limitações. Então a gente tem que aplicar as metodologias voltadas para tal individualidade. Respeitar, esse aqui a gente não pode tratar muita flexão, esse aqui a gente tem que tomar cuidado com a extensão. Mas para que possamos chegar nesse patamar, a gente tem que fazer umas avaliações, estudos perante aquela patologia daquele nosso aluno. Então, para isso, a gente tem que manter sempre esse aluno fisicamente ativo, né? Que a gente possa melhorar a sua capacidade funcional acima de tudo. Então, o que a gente tem que focar é nessa região do core, onde a gente tem que fazer os movimentos voltados para esse tipo de musculatura. Não podemos esquecer as outras musculaturas, membros inferior, membro superior, pois a gente tem que ter um equilíbrio corporal. Mas para que isso venha acontecer de maneira segura, a gente tem que começar pelas musculaturas internas, das internas para as externas. Por que as internas? Porque é ali onde se localiza a nossa patologia. São nessa parte que a gente tem que estar fortalecido para que a gente possa exigir um pouco mais do nosso corpo perante a nossa rotina. Por isso temos que se manter sempre ativo, sempre fazendo no mínimo as atividades de vida diária dentro do ambiente de musculação. É o agachamento, é uma flexão, é uma extensão, claro, sempre respeitando a amplitude devido a gente ter essa patologia. Então a dica fica com que a gente sempre foque no nosso aluno de maneira direta devido a essa patologia, que a gente não fique apenas no achismo, e sim na certeza de que temos que fazer essa parte. Então, trabalharmos flexão, extensão, rotação, muitas vezes é a maneira com que a gente vai encontrar para fortalecer essa região, junto com exercícios isométricos. Muitas pessoas sentem receio de fazer esses tipos de movimento devido à patologia hérnia de disco. Mas para que a gente age com segurança, a gente descobre aonde está essa hérnia em cima de avaliações e exame de imagem, e a gente respeite a limitação desse espaço intervertebral, que a gente venha fortalecer a musculatura interna para a externa, de maneira com que não venha comprimir esses discos, de maneira que possa agravar essa situação. Então, sempre temos que respeitar limitações dos nossos clientes, dos nossos alunos, de quem tem essa patologia, e a gente focar nisso, diretamente, individualmente, fazendo os exercícios respeitando as amplitudes de angulações, que a gente consegue chegar aonde a gente precisa, sem medo, devolvendo a alegria de viver ao nosso aluno. Fica a dica, meus amigos, um abraço.